O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Guedes. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Senhoras e senhores, olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso de Direito Imobiliário. Eu sou o professor Rodrigo de Moura Guedes. Nós vamos tratar aqui ao longo dessa semana dessa disciplina. A gente estruturou o curso em 5 tópicos e a gente vai tentar tratar no primeiro tópico das noções introdutórias a respeito do direito imobiliário, aquilo que eu preparei e estou chamando de propedêutica do direito imobiliário. No segundo módulo, ou segundo ponto, nós vamos tratar dos contratos imobiliários. Também no terceiro ponto, uma sequência a respeito dos contratos imobiliários. Logo após o quarto ponto, locação predial. E a gente vai encerrar esse nosso curso com a análise das incorporações imobiliárias. Muito bem. A primeira pergunta que nós costumamos ouvir quando vamos começar um curso de direito imobiliário é: o que significa o direito imobiliário? A gente precisa confessar a todos os senhores que essa pergunta para nós ainda é um grande desafio. O direito imobiliário talvez ainda esteja engatinhando na sua estruturação em termos de ciência jurídica. Mas os desafios estão aí para serem vencidos, não é? Diversos autores se atreveram a trazer uma definição do que seja o direito imobiliário. Eu quero inverter, talvez, a lógica da nossa aula. Ao invés de eu apresentar aos senhores e às senhoras, de plano, uma definição, um conceito para o direito imobiliário, eu quero convidá-los a construirmos juntos um conceito nosso, para que a gente possa, então, ter uma compreensão ampla e geral acerca desse assunto. Nesse sentido, eu quero começar analisando o objeto do direito imobiliário. Vejam, senhores, que se pretendemos estruturar o direito imobiliário como um ramo cientificamente autônomo do direito, precisamos, então, delimitar de forma muito clara qual seja o objeto do direito imobiliário. Bem, objeto do direito, enquanto ciência jurídica, não pode ser outro senão a norma jurídica, com as suas características. Bom, no que tange ao direito imobiliário, quais seriam as normas jurídicas que seriam objeto dessa disciplina jurídica? Bem, a tarefa agora se apresenta um pouco menos complexa, porque, veja, se estamos falando em direito imobiliário, o adjetivo imobiliário que qualifica o substantivo direito, nesse caso, nos remete a um tipo de bem jurídico, qual seja o bem imóvel, definido por alguns ainda como o bem de raiz. Então, precisamos perceber que a norma jurídica, que vai se apresentar como objeto do direito imobiliário, guarda algum tipo de relação com esse tipo de bem, o bem imóvel. Pois bem, mas o que essa norma, que tem relação com o bem imóvel, no seu núcleo, no seu cerne, disciplina? Ora, as normas jurídicas tendem a disciplinar relações jurídicas. As relações jurídicas são fruto de fatos jurídicos. Nesse nosso aspecto em particular, nós vamos conseguir enxergar um tipo de fato jurídico que nos interessa particularmente, quais sejam os negócios jurídicos. E com muito mais especificidade, os negócios jurídicos que envolvam bens imóveis. Daí porque, então, poder-se-ia dizer que a norma jurídica, que é objeto do direito imobiliário, é exatamente a norma que disciplina os negócios imobiliários. E, por óbvio,
disciplina também os efeitos jurídicos produzidos por esses negócios imobiliários. Quando eu digo os efeitos jurídicos produzidos por estes negócios imobiliários, eu estou me referindo aos efeitos meramente pessoais, que vão estabelecer crédito e débito para os sujeitos dessa relação jurídica, mas eu estou me referindo também àqueles efeitos que têm caráter real. Ou seja, eu também estou me referindo aos aspectos que envolvam direitos reais sobre bens imóveis. Percebam, senhores, então, que o objeto do direito imobiliário, em resumo, é a norma jurídica que disciplina os negócios imobiliários e os seus efeitos jurídicos, sejam eles de ordem pessoal, sejam eles de caráter real. Feita essa primeira definição, passamos a uma outra tarefa. Precisamos, então, entender se o direito imobiliário compreende um dos ramos do direito público ou do direito privado. Bem, particularmente, não gosto eu de enfrentar essa discussão, por algumas razões. Talvez a principal delas. Dividir hoje o direito em direito público e direito privado parece ser algo em desuso. A dicotomia do direito em direito público e direito privado cede cada dia mais espaço para a unificação do direito. Então, talvez não seja o caso de dizer, como alguns autores dizem, que o direito imobiliário pertence ao direito público ou que o direito imobiliário pertence ao direito privado. Mas se precisarmos fazer essa análise, vamos encontrar na essência do objeto do direito imobiliário aquelas normas jurídicas que se configuram ou que se aproximam mais do que a literatura jurídica define como o direito privado. Gosto eu de dizer, não direito privado, mas normas supletivas. E isso é verdade. Isso é verdade. As normas jurídicas que constituem o direito imobiliário têm, por vezes, o caráter supletivo, embora não se negue a existência de normas jurídicas que constituem o direito imobiliário, que tenham também o caráter imperativo, isto é, que não possam ser modificadas ou completadas ou afastadas pela vontade e pelos interesses dos particulares sujeitos daquela relação jurídica. Bem, podemos então começar a apresentar e construir um conceito para o direito imobiliário a partir destas duas noções: objeto do direito imobiliário e ramo do direito ao qual pertence o direito imobiliário. Nesse sentido, podemos então dizer que o direito imobiliário corresponde ao ramo do direito privado, constituído, portanto, por normas predominantemente de caráter supletivo, mas também com normas de caráter imperativo, normas estas que disciplinam os negócios imobiliários, bem como os efeitos jurídicos por eles produzidos. Sejam esses efeitos jurídicos meramente pessoais, sejam esses efeitos jurídicos de caráter real. Eis aí uma singela, porém nossa, definição de direito imobiliário, construída a partir da análise destes dois elementos: o objeto do direito imobiliário e o ramo do direito ao qual pertenceria o direito imobiliário. Pois bem, feita esta análise, feita a definição a respeito do que seja o direito imobiliário, estabelecido qual é o objeto do direito imobiliário, precisamos então aprofundar um pouco mais o tema.
precisamos analisar a autonomia do direito imobiliário. A esse respeito, é bom que se diga: hoje, o direito imobiliário trava, talvez, uma grande batalha para definir a sua autonomia. Batalha essa que, não nos esqueçamos, já foi travada, melhor dizendo, por diversas outras disciplinas jurídicas, como o próprio direito ambiental. Me recordo que estudava o direito agrário nos cursos de pós-graduação, em especialização e mestrado, e uma grande discussão que surgia era: o direito ambiental tem autonomia frente ao direito agrário? A autonomia do direito agrário já havia sido reconhecida ante a quantidade de cursos que existiam em nosso país disseminando aquele conteúdo. E o direito ambiental nascia. O direito ambiental estava crescendo e entrando em ebulição. E o objeto do direito ambiental era reconhecido pelos autores jus-agraristas como uma parte do objeto do direito agrário. Essa confusão de objetos ocorre ainda hoje com o direito imobiliário. E essa talvez seja a principal tarefa dos estudiosos do direito imobiliário. Tentar definir bem os contornos do seu objeto, para que ele não seja confundido com outros ramos didaticamente autônomos do direito. Marcar o seu território. Talvez essa seja a primordial tarefa dos estudiosos do direito imobiliário nos dias de hoje. Vejam vocês, voltando àquela discussão do direito agrário e do direito ambiental, para que possamos chegar à discussão do direito imobiliário hoje, os jus-agraristas sempre disseram que o objeto do direito agrário eram as normas jurídicas que disciplinavam a relação do homem com a terra, tendo em vista a produção, mas sem descuidar da conservação do ambiente. Nesse caso, especialmente falando, o ambiente agrário, o ambiente rural. Muito bem. O objeto do direito ambiental, então, eram exatamente as normas jurídicas que disciplinavam as formas de proteção do ambiente. Não só do ambiente rural, do ambiente agrário, mas do ambiente como um todo, e não apenas do meio ou da metade do ambiente. Essa discussão permaneceu e ainda hoje é possível encontrar artigos científicos que apresentam essa divergência entre o que seja o objeto do direito agrário e o que seja o objeto do direito ambiental. Daí porque até alguns pensam em uma disciplina jurídica a qual tem sido dado o nome de direito agroambiental. Dilema esse que enfrentamos hoje com relação ao direito imobiliário. Ao dizer que o objeto do direito imobiliário são as normas jurídicas que disciplinam os negócios imobiliários, bem como os efeitos jurídicos por ele produzidos, não podemos nos esquecer que a disciplina negócios imobiliários faz parte de um conteúdo mais amplo, de um conteúdo maior, chamado direito civil. Quando eu falei agora há pouco em relação jurídica, em fatos jurídicos, não nos esqueçamos, relações jurídicas, fatos jurídicos, fazem parte do conteúdo do que chamamos direito civil. Os negócios jurídicos correspondem a uma categoria de fatos jurídicos em sentido amplo. Estamos falando em direito civil.